Bom, um dos poucos orgulhos que o Atlético vinha tendo na temporada, Hermes, é de não ter perdido pro Vila, né? Porque o Atlético perdeu o Campeonato Goiano, acabou sendo derrotado pelo Goiás dentro de casa, mas pro Vila o Atlético não tinha perdido. Tinha ganhado do Vila na primeira fase lá no Oba, tinha classificado contra o Vila na segunda fase lá no Oba, mas agora não tem mais isso também, né? O Atlético perdeu para o Vila Nova esse clássico e segue sem pontuar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para você, o Emerson, o Atlético perdeu única e exclusivamente por conta da falha do Vladimir ou aconteceram, né, outros motivos que colaboraram com essa derrota rubro-negra? Johnny, se for colocar dentro de um conjunto da obra e do que aconteceu, o Atlético ele tem uma mania de fazer 1-0 e começar, principalmente se ele vira o tempo de 1-0. Chega no segundo tempo, aos poucos ele vai baixando linha, vai tocando para trás, vai começando a trabalhar com o goleiro. E é algo que isso já nos trouxe prejuízo no passado e parece que essa mania está impregnada no Atlético. A falha do Vladimir foi determinante, o Vladimir foi juvenil. O Vladimir ali, ele deveria ser punido. Ele deveria ser punido pela diretoria do Atlético pelo que ele fez. Faltando ali poucos minutos para acabar o jogo, levando o empate, um time que já vem aí de alguns jogos sem vencer, poderia ser um ponto importante e o Vladimir me apronta uma daquela. Mas acho que a falha do Vladimir só foi um dos detalhes que fizeram que o Atlético tomasse uma virada de novo. No segundo tempo, o Atlético entregando o jogo, deixando o adversário virar. Foi um bom jogo. Vi os dois times tentando, procurando espaço, procurando atacar, cada um com seu objetivo. Gostei muito do jogo. O Vila foi muito feliz, né, nas oportunidades que teve. E qualquer um que ganhasse ali merecia a vitória. Não vou desmerecer em nada a vitória do Vila. Mas o Atlético tem que rever conceitos, Jânio. Principalmente a gente vem aí, não sei por que tirou o Paulo Vitor, mesmo com as falhas que ele teve. O Paulo Vitor é inúmeras vezes melhor que o Vladimir. Nem se compara. Não sei por que tiraram ele. E se fosse para tirar, colocasse o Paulinho no gol. Mas é um conjunto, Gerni, que vem acontecendo com que faz com que o Atlético venha se definhando aí nesses últimos 4 jogos aí, já sem vencer. Ana, a gente avaliou há pouco o porquê o Vila venceu, né, o clássico, e agora a gente vamos para o outro lado, né, falar da sensação do Atlético, das razões que levaram o Atlético a essa derrota para o Vila. Foi só a falha do Vladimir ou nós tivemos mais aspectos? Eli, não foi só a falha do Vladimir. Ela é o retrato do Atlético, talvez. Aquela falha do Vladimir. Mas não é só ela. Eu discordo do Adson quando ele fala dessa intensidade que o Atlético jogou, dessa superioridade. Não foi uma partida tão ruim por parte do Atlético, mas também não foi da maneira como ele coloca. E principalmente no sentido ali de pegada, de vontade. Murilo, deu uma ajeitadinha aqui, tá bom? Murilo mandou uma mensagem pra gente, nós agradecemos. Mas essa vontade do Atlético eu venho sentindo falta, Gerli, durante toda a Série B. Porque parece que fica abaixo dos outros times. Contra o Operário foi dessa maneira, no último jogo para o Náutico, o Atlético perde em casa para o Náutico na vontade. E contra o Vila repete essa mesma situação. O time não sobe da maneira como deveria subir, parece desconexo, desatento. Um exemplo, aquele gol que o Assis perde. O Assis fez uma bela partida, talvez um dos melhores. Mas foi uma chance claríssima que não dá
para você perder, para abrir mão em um clássico. Então eu vejo esse Atlético faltando essa pegada, Gerli. E isso me assusta. Porque na Série B, o Watson conhece muito bem a Série B. Na Série B, você precisa ter o pé firme na bola, precisa ter a intensidade, precisa ir para cima fisicamente. E eu não vejo o Atlético fazendo isso. Bom, assim, eu nem vou dizer que eu vejo um atleta sem vontade, sabe? Mas eu vejo um Atlético sem confiança. Para mim, esse é um dos pontos do Atlético nesse momento. E isso atrapalha muito no futebol, sabe? Não vejo o Atlético confiante para definir jogos. Porque assim, você precisa dessa confiança, principalmente reta final de jogo. Pode observar que quase todos os jogos da Série B, quando eles chegam ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, ou eles chegam empatados ou com diferença de um gol. Dificilmente você vê um time chegando com um 2-0, com um 3-0. E aí, naquela retinha final, às vezes alguém empata, às vezes alguém consegue ampliar o placar, às vezes não acontece nada, mas é muito difícil você ver alguém chegar ali aos 30 minutos com o jogo resolvido. É uma característica da competição. E o Atlético não está tendo poder para resolver os jogos neste momento. Vamos lá. Contra o Náutico, o Atlético aos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético estava ganhando o jogo e não conseguiu ganhar. Contra o Vila, aos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético estava empatando o jogo, um jogo equilibrado, não conseguiu ganhar e pior, ainda perdeu o jogo. Então assim, é um time que não está tendo poder de definição. Ele não consegue resolver os jogos a seu favor. Porque é o seguinte, beleza, os jogos são iguais, equilibrados, ok. Mas o que é que desequilibra esses jogos? O que é que desequilibra? Quem consegue mais desequilibrar os jogos iguais é que consegue algum êxito dentro da competição. Aí você resolve cortando um ataque perigoso do adversário, você resolve aproveitando uma falha do adversário, você resolve surpreendendo o adversário com alguma postura, e o Atlético não tem conseguido fazer isso enquanto os adversários fazem contra o Atlético. O Atlético falha nesse momento decisivo também do jogo, falha defensivamente, né? Acontece muito essas falhas defensivas no Atlético, o Atlético comete pênalti, o Atlético goleiro erra tentando driblar. Então, assim, não pode acontecer esse tanto de detalhes, né? Beleza, o jogo é decidido no detalhes, mas alguns detalhes precisam ser a seu favor. E os detalhes, no caso, eles estão sendo, em sua maioria, contra o Atlético. O Atlético aproveitou bem de uma falha defensiva do Vila, fez o primeiro gol, mas depois não conseguiu valorizar esse detalhe a seu favor. Permitiu que outros detalhes acabassem ali a favor do Vila, que com isso conseguiu virar o jogo no estádio Antônio Ascioli. Depois do jogo, Emerson, o Watson deu a entrevista tradicional dele, e ele falou de muitas coisas, mas eu queria pontuar aqui algumas situações. A primeira, ele trouxe, eu quero pegar a opinião de vocês sobre isso, ele trouxe, o time do Atlético é bom, o banco do Atlético é bom. Você concorda com o Adson nessa afirmação? Ou para você essa é uma afirmação que ele tenta elevar o moral do clube, mas que ela não condiz com a realidade? Gerli, o time é bom. O time é bom para a Série B. O elenco que não é bom. O banco do Atlético é muito deficiente, é muito carente de peças que entrem para resolver, para mudar alguma situação de jogo. É muito deficiente para mudar um esquema tático. Vamos tirar de exemplo esse jogo. O Coutinho, acho que ele entrou até bem ali, dentro ali das possibilidades que o jogo trouxe para ele. Mas se a gente colocar nossas alterações, a gente vem entrando aí Bruno José. O Bruno José, ele vem desde o primeiro jogo até o jogo de ontem, decepcionando, mostrando que ele não tem nada a oferecer ao Atlético. Os 11 titulares do Atlético é um time muito interessante, principalmente o nosso meio de campo. Nossa dupla de zaga, formada por Tito e por Nathan Felipe, Tito e Adriano Martins, é uma zaga boa. E até que vejo que dentro da zaga existe até peças de reposições consideráveis. O Júnior Barreto não compromete nada, o Nathan, apesar de ter falhado, se eu não me engano, alguns jogos aí, não compromete. É um bom zagueiro também, consegue
consegue substituir, deixar o nível muito próximo do time titular. O ataque, as laterais praticamente, né? A gente agora tem um reserva para o Everton, que chegou do Curitiba, e a lateral esquerda ainda a gente conta com o Gustavo Daniel, que é um menino do Sub-20. Então, o banco do Atlético... e o ataque a gente não tem nem o que falar, porque se a gente pegar agora vamos colocar que o Coutinho seja titular, o reserva é o Léo Jacó, que já não marcava há um bom tempo e fez um gol que apenas terminou de empurrar uma bola que já estava dentro do gol. Os reservas para as nossas pontas ainda é uma incógnita. Preciso ver o Léo Tocantins jogando e o Giovani jogando. Mas o Giovani jogando um pouco mais. Apesar de ter até gostado desse jogo contra o Vila Nova, achei ele até um jogador até interessante para o elenco do Atlético. Mas os 11 do Atlético é bom. Agora, o banco de reserva precisa de mais peças que tenham a capacidade de mudar um esquema tático, de mudar ali, de conseguir virar um resultado a favor do Atlético, porque está sendo o seguinte: o banco de reserva do Atlético está virando resultado, mas é para o adversário. Está aí a análise do nosso Emerson sobre as falas do Adson Batista. Duas falas que ele trouxe, né? Uma foi criticando a imprensa, acho que a gente pode até debater em um outro momento, mas outra é que o Atlético, o Emerson, vai se recuperar no primeiro turno. Ele bancou essa situação, que ainda nesse primeiro turno, restam 16 jogos para o Atlético nesse primeiro turno, o Atlético estará recuperado dentro da competição. Você tem essa confiança também? Jeremy, eu tenho medo do mesmo discurso do ano passado. Não estou falando que o Adson está com esse discurso, mas eu tenho medo de se repetir o discurso, que ainda são 3 rodadas, está na terceira rodada. Aí, agora não, ainda está na quinta. Não, ainda está na 7ª. Não, ainda está na 10ª. Chegamos na metade do campeonato. E quando deu por si, o campeonato já estava acabando e não teve ali um tempo hábil para recuperação. Eu acredito muito que o Atlético pode, porque o Atlético tem um time, tem um 11 bastante interessante para reverter essa situação. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser revistas dentro do Atlético. E eu quero dar minha opinião aqui como torcedor. Eu acho que com o Eduardo Souza, dificilmente o Atlético vai ter essa virada de chave que o Adson precisa e que o Adson tanto acredita, porque eu não vejo o Eduardo Souza como esse técnico que vai fazer o time jogar, um técnico que vai mudar o vestiário. Se pegarmos, eu estava até conversando no grupo do Amigos do Dragão, o Luciano também estava conversando, e o Luciano compartilhava de uma mesma ideia que eu, que se fosse para demitir um Lacerda, que trouxesse alguém de mais nome, alguém com mais prestígio que o Lacerda. E nas mãos do Eduardo Souza eu vejo que o Atlético ele conseguiu dar uma piorada. O Atlético não evoluiu em nada. O Adson pode até falar, o Atlético está mais corajoso, não tá? A gente vê algumas mudanças, mas nada que chegue a mudar o time de patamar que estava quando estava na mão do Lacerda. Eu acho que para o Atlético virar essa chave aí, o Eduardo Souza pode ser um técnico promissor, mas ainda, no momento, o Eduardo Souza está umas 2 prateleiras abaixo do que o Atlético precisa para a temporada. Então tá aí o nosso Emerson trazendo a sua opinião. Ana Lívia Dias, o Atlético vai se recuperar ainda no primeiro turno, garante o presidente Adson Batista. Você vai e assina junto? Não, não mesmo, Gerli, por tudo que nós estamos assistindo. Concordo que são 3 jogos apenas, mas 0 pontos. E o pior, na minha opinião, é sem evolução. Os mesmos erros que nós vimos ali contra o Operário, nós enxergamos contra o Vila. Os mesmos erros que teve contra o Náutico, foi contra o Vila, até as falhas individuais. E isso assusta, Gerli, isso não passa confiança que o time consegue se recuperar e, principalmente, que o time está absorvendo o trabalho. Eu acho que é esse o ponto pior. Os pontos, os 9 pontos perdidos são difíceis de serem recuperados, mas dá. Nós já vimos isso acontecendo, já vimos campanhas de recuperação. Você busca aquele ponto fora de casa, busca ali o que não contava, dá para recuperar. Mas
a confiança do que o elenco está transmitindo, eu não tenho, eu não sinto essa confiança. Principalmente, eu escutei a entrevista do Eduardo após o jogo. É óbvio que o técnico não pode chegar em frente às câmeras e se descabelar por conta do resultado. Mas também não dá para ser tão normal. Não dá para não sentir ali o resultado. E eu vi um Eduardo muito apático, muito normal. Não, aí a gente vai trabalhar para consertar. Não é assim também. Precisa de mais Ana, sangue. A Série B pede isso. E eu não vejo isso neste momento no Atlético. E eu não consigo também, entre aspas, culpar apenas o Eduardo, porque vem desde o Campeonato Goiano o Atlético com esses apagões. Apagava aqui, fazia um jogo bom ali, mas, óbvio, chega na Série B, o nível eleva, o nível aumenta, e aí fica mais difícil. sabe o que muito preocupa em cima do que você está falando é que estamos na terceira rodada, certo? Estamos na terceira rodada do campeonato. Foram apenas 3 jogos no campeonato. 1, 2, 3. E a gente já está vendo o Vila Nova abrir 4 pontos do Atlético na terceira rodada e a possibilidade do Goiás já abrir 7 pontos em cima do Atlético já na terceira rodada. Então, assim, é preocupante. Se fosse, os dois de Goiânia tá na frente do Atlético, mas é questão de 1, 2 pontos, normal. Mas a questão é que o Vila já tá a 4 pontos à frente do Atlético e o Vila tem 4 pontos, é correto, né? E o Goiás com a possibilidade de chegar a 7 pontos de diferença na terceira rodada. Então isso é muito preocupante para o Atlético. É um NIS que de fato preocupa, né? Agora, assim, essa questão do discurso menos, vamos dizer assim, quente, né, do Eduardo Souza. O Eduardo é assim, né? O Eduardo, historicamente, ele sempre foi assim. Mas nesse caso, para mim, o discurso dele vai na mesma linha do discurso do Watson. Porque quando o Watson chega, que ele é questionado sobre o jogo, fala: o Atlético jogou bem, gostei demais da nossa dupla de volante, gostei dos nossos zagueiros, gostei do nosso lateral, a gente fez um primeiro tempo muito bom, nós poderíamos ter vencido por mais, entendeu? Então, assim, ele não colocou problemas. Basicamente, ele citou que os problemas do Atlético no jogo foram 2. O pênalti, que o Watson até pergunta para os que estão entrevistando ele se foi pênalti ou não, e o lance do Vladimir, que ele falou que não queria que o Atlético recuasse bola para o goleiro. Deixa transparecer que esses erros individuais foram exceção dentro do jogo. O Atlético fez um jogo muito bom contra o Vila e só perdeu por conta disso, por conta do momento. O Watson até fala: nosso momento não é bom. Então, assim, é lógico que se essa corda for estourar, ela não vai estourar no Watson, ela vai estourar no Eduardo Souza. Mas eu vejo o discurso do Eduardo Souza na mesma linha do discurso do Watson. Porque o Watson até exaltou mais o desempenho do time do que o Eduardo. Para o Watson, o Atlético fez, pelo menos no discurso dele, uma excelente partida. O Atlético fez um jogo muito bom, que poderia ter ido por intervalo, até vencendo por mais. E o Eduardo, ele é de seguir o Watson. Né? O Eduardo não é aquele treinador de bater de frente, não é aquele treinador de ruptura com o discurso do Watson. Então, para mim, o Eduardo, ele mantém basicamente a mesma linha do Watson. Agora, eu não acho... até o Emerson leva mais ou menos nessa linha. Eu não acho que o Eduardo é o único entrave para uma recuperação do Atlético, sabe? Eu não tenho... Esse elenco do Atlético até agora não é um elenco que me transmite essa confiança. Antes do Eduardo, o Atlético tinha os mesmos problemas parecidos. É um sistema defensivo muito vazado. Eu preciso até contar, mas se eu não me engano, acho que o Atlético já chegou a 19 gols sofridos ontem. Tinha 17, tomou anteontem, né? Tinha 17, tomou mais 2, chegou a 19. O Atlético é mais de um gol por jogo. É muito difícil você sustentar qualquer campanha boa numa Série B, na competição de pontos corridos, com uma média de mais de um gol sofrido por jogo. É muito difícil, porque todo jogo você precisa de 2 para ganhar. Você já começa tomando 1. E olha que a média do Atlético na Série B ela é maior ainda do que isso que eu estou falando. O Atlético tomou 5 gols
em 3 jogos. Dá uma média aí de quase 2 gols por jogo. Aí é muito complicado você sustentar qualquer campanha dessa forma. Então, para mim, o elenco do Atlético também é um problema. Até agora ele não conseguiu ser esse elenco que o Adson fala. O elenco do Atlético ele tem nomes conhecidos. O Everton é conhecido, o Vladimir é conhecido, outros é conhecidos, mas poucos jogadores do Atlético até agora na temporada, para mim eles foram aquele cara ponta firme, sabe aquele cara, por exemplo, vou dar um exemplo, o Adriano. O Adriano, para mim, de todo o elenco do Atlético, ele é o jogador mais confiável. É o que vai entrar no jogo e você, pelo menos eu, né, eu falo aqui para mim, aquele que você tem a maior confiança de que ele vai fazer uma boa partida. O Atlético vai jogar, sei lá, domingo. O Atlético joga pelo Campeonato Brasileiro. Fala, Juliano, qual o cara que você acha o Adriano pudesse jogar, por exemplo? Qual você acha que é o cara, assim, se fosse para você falar assim, certeza que esse aqui vai ter uma nota azul? Ou muito provavelmente, eu iria no Adriano. Porque para mim é o cara que eu mais confio nisso. E você precisa de ter jogadores assim. O Igor Henrique é um cara que briga muito, que luta muito, falta isso para ele em alguns momentos, mas o Adriano é esse cara. Então o Atlético precisa ter um atacante com essa característica, ele precisa que um dos meias tenha essa. Lógico que nenhum cara vai bem em todos os jogos, mas você precisa ter esse cara para fazer o time movimentar, sabe? Então, eu não tenho essa grande confiança de que nesse momento só o Eduardo é um entrave para o Atlético ser bem sucedido. Para mim, o elenco do Atlético ainda precisa mostrar que é um elenco que tem capacidade. Até agora, para mim, o elenco do Atlético é uma aposta do Adson, uma aposta ainda não confirmada. É uma expectativa. Esse bom time do Atlético, para mim, até agora em 2026, ele é uma expectativa. Ele não foi esse bom time até agora, até esse momento. Para a gente finalizar o Atlético aqui, rapidinho com vocês dois, vocês se preocupam com esse início do Atlético, de 3 derrotas, ou ele é apenas algo ocasional, logo, logo, o Atlético não vai passar o campeonato aí nessa parte de baixo da tabela? Me preocupa o início, mas eu acredito num poder de reação. Talvez não possa ser um poder de reação que vá de fato fazer o Atlético brigar lá na cabeça, mas eu tenho a convicção que na parte de baixo, brigando pelo rebaixamento, o Atlético não vai correr esse risco. Mas preocupa porque para quem já acostumou ver o Atlético vencedor desde 2006, desde o ressurgimento, com campanhas de semifinal de Sul-Americana, batendo em São Paulo, Corinthians em Copa do Brasil, recebendo o Flamengo dentro do Ascioli e colocando 3-0, fazendo 4-0 na NDU, e a gente vê o cenário que está hoje, é complicado, Gianni. A gente preocupa, mas eu não tô assim desesperado pelo fato do rebaixamento, não. E você, Ana, tem preocupação com esse início do Atlético ou isso é só um acidente de percurso? Logo o Atlético vai estar lá entre os 10. O Gerli preocupa. A gente brinca, né, que esse filme nós já assistimos. E aí vamos pegar o ano passado. O Atlético flertou ali com esse risco, aí deu uma escapada com o Lacerda, mas ficou no quase, no perigo. Aí esse ano começa muito mal novamente o campeonato, assusta. Assusta porque você brinca com fogo, uma hora queima. Então, eu tenho esse receio. 9 pontos, um aproveitamento de 0% é muito ruim, muito ruim. E aí joga agora contra o Londrina, que é um adversário difícil. Eu tenho medo do que pode acontecer. E aí recuperar fica complicado. É um campeonato muito pesado e o Atlético não vivenciou ainda, de fato, uma briga contra o rebaixamento para a Série C, para a gente saber qual vai ser a reação. Pelo menos não nesse histórico recente, né? Lá em 2013, né, que o Atlético teve aquela luta.